Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre práticas culturais na sociedade do consumo. E para isso contamos com a presença do professor doutor Expedito Leandro Silva, doutor em Ciências Sociais, Antropologia e professor de várias disciplinas da Unisa. Acompanhe nossa programação pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, professor. Eu é que agradeço. Para começar, professor Expedito, fale um pouco sobre a história do consumo no Brasil. Bom, a gente falar do consumo, ele é inerente das pessoas, de nós humanos, né? E no Brasil a gente vai estar datando a partir da chegada ou da presença do homem português, europeu aqui no Brasil. Porque antes nossos irmãos da sociedade indígena, né, as nações indígenas, consomem, mas não no sentido, nessa dimensão que a gente tem aqui, né, de comprar, de pagar, tudo pega pela natureza, enfim, tudo é de todos, tem uma relação diferente. E nessa época, com a vinda do português, o que vai acontecer, ele vai estar trazendo seus objetos, suas especiarias, vamos dizer aí numa linguagem bem simplista, suas bugigangas, como popularmente se fala, e vai incrementando. E isso geralmente é vendido ou em alguns armazéns e na feira livre, né? E aí começa tudo isso que vai se delineando. E no passar da história, as transformações, tudo que o velho mundo vai descobrindo e inventando, depois a Revolução Industrial, que vai ampliar ainda mais essa noção de produtos mais sofisticados, ou seja, adaptados às tecnologias, né, da época, também aqui vai chegando tardiamente, mas vai vindo e assim a gente vai seguindo e estamos hoje completamente globalizados e tal. E as diferenças foram muitas durante toda a história da humanidade? Ah, sim. Isso porque a gente, mesmo na condição de colonizado, né, uma colônia, a gente passou também a vender nossos produtos, né? Eu digo, o português, o colonizador, vendia primeiro a madeira, depois vendia a cana-de-açúcar. Especiarias as também. Especiarias. E trocava, trazia as de lá, né? Então, o grande produto daqui na época era o açúcar, a madeira, o açúcar, depois o ouro, né? O café? O café já veio bem mais antes, né? Bem depois, bem depois. E isso vai crescendo, até que passando séculos, né? E sucessivamente isso vai se transformando, até chegar ao Brasil a ter suas indústrias, né? Suas indústrias de sua forma. Mas essa questão industrial de produção e de consumo acelerado, isso não só no Brasil, mas os países pós-Segunda Guerra, né, vai ser bem maior, sobretudo os países em desenvolvimento, porque precisa consumir e a ideia de modernidade, né? Então, esse consumo, essa concepção que a gente tem hoje, é uma ideia de ser moderno é estar consumindo dentro da maior perfeição, dentro da moda, vamos dizer assim. Consumo versus mídia, existe uma relação? Pois então, aí é quando entra a ideia que as tecnologias, as telecomunicações, o rádio, a propaganda do rádio, né? A gente sabe que na Primeira e na Segunda Grande Guerra, a propaganda foi esses veículos de comunicação, o rádio, o cinema e a publicidade, né? Foi muito utilizada pelos países em guerra, né? Tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha, os aliados e não aliados, para divulgar a guerra como um produto. Aquela ideia, você compra a ideia, eu sou o melhor, então o bem e o mal, né? E aí os meios de comunicação entram com toda a força, e para seduzir a população a ficar, a aderir, né? Ou aderir aos Estados Unidos, ou aderir ao Hitler, que também usou com muita propriedade os meios de comunicação. E a mídia hoje, e aí isso vai acontecendo, os produtos vão chegando, e vão precisar aparecer, né? Os profissionais da área da publicidade vão se aperfeiçoando ainda mais, a ponto de hoje, quando a gente fala a mídia, né, os meios de comunicação, o que a gente vai ter? Não é possível existir hoje um consumo sem estar esse casamento. Por quê? Veja bem,
a mídia, quando diz a propaganda é a alma do negócio, que já virou um jargão, né? É verdade, porque a mídia, nós não compramos o produto em si. Eu não compro aquele objeto, eu não estou comprando o sapato. Eu estou comprando a marca daquele sapato, né? E é isso que a mídia faz, vender conceitos, né? A marca daquele sapato representa algo na vida daquela pessoa. Um status a pertencer a um grupo, né? A que grupo você pertence, você quer saber qual a tribo que o sujeito pertence, pela roupa, o modo de vestir, de andar, o sapato, a camisa, o livro que ele lê. Eu estou falando aqui nós acadêmicos, no meio universitário, né? A gente tem também nossos hábitos de consumo. Então, essa prática existe. Então, a mídia é quem dá essa sustentação, ou seja, ela é essa mediadora entre quem produz, o consumo e quem é o consumidor. Né? Sem ela vai ficar difícil de acontecer. Nós estamos conversando com o Dr. Expedito Leandro Silva. Ele é doutor em Ciências Sociais e Antropologia e professor de várias disciplinas da Unisa. O tema, práticas culturais na sociedade do consumo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. A Semana de Estudos de Enfermagem reuniu profissionais de dentro e fora da Unisa para compartilhar com os alunos as experiências e possibilidades de atuação do enfermeiro. A maior importância é resgatar os valores da enfermagem, as crenças da enfermagem. O principal destaque na Semana de Enfermagem foram realmente a participação de grande parte dos alunos. Nós tivemos a participação em massa no período do matutino e em massa também do período noturno, mais de 80% dos alunos participando o tempo integral. A Semana da Enfermagem é muito importante, primeiro porque ela demonstra a importância do enfermeiro com sua data comemorativa e ela dá a opção de fazer vários cursos e fora a integração, que é bem bacana. Durante os 3 dias de evento, foram ministradas palestras sobre o trabalho diário do enfermeiro e suas diversas áreas de atuação. O destaque da Semana de Estudos foi a presença do presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Dr. Cláudio Porto. Tivemos também a presença do nosso presidente do Conselho Regional de Enfermagem, no dia inaugural da semana. Outro ponto importante é a integração entre os alunos de semestres diferentes. É importante não só para a interação dos alunos, isso eu falo por experiência própria, mas também para divulgar um pouco mais a enfermagem, não só dentro da universidade, mas como eu acredito que durante as palestras e com as palestras, na verdade, para levar isso para fora. Nós tivemos no primeiro dia da Semana de Enfermagem a visita de uma pessoa muito importante para nós, que é o presidente do Corém, Dr. Cláudio Porto, e isso para nós é muito importante. A Semana da Enfermagem para mim está sendo muito legal, muito importante, porque conhecimento para nós, para todos os alunos. Estamos conversando sobre práticas culturais na sociedade do consumo. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Doutor Expedito, quem ganha e quem perde? Consumo, mídia, mídia, consumo? Pois é, nessa briga de quem ganha e quem perde, né, tem 2 ganhadores e um perdedor, eu definiria. O ganhador é o produtor, né, quem está produzindo, né, e a mídia também ganha porque ela é a porta-voz desse produtor. O consumidor, não vou dizer que ele é um perdedor, ele é quem segura tudo isso, né? Porque ele adquire um produto porque ele está adaptando a sua forma de ser. Ele é seduzido, como a gente falamos agora há pouco, ele é encantado pela propaganda, que aquele produto dá um sentido, dá um significado à vida dele. Então, ele se realiza com aquele produto. Ele chega até a comprar sem medir as consequências que poderá
poderão surgir depois em termos de pagamento, pague em 70 vezes, não sei o que lá. Por isso que a inadimplência está que tão... vai acontecer, às vezes, na inadimplência, né? Então, ele é seduzido porque ninguém compra pela razão, né? Eu não vou dizer assim, eu vou comprar este produto porque, assim, aí dizer, não, mas esta mesa precisou cortar uma árvore. Não, você compra porque ela me encanta, isso aqui só vai... É como se aquele produto fosse exclusivo só seu. É essa a mensagem que a mídia passa. Então ele compra nessa fantasia, né? Nesse fetiche. Sim. Porque o consumo está dentro de um fetiche. Isso em todos os sentidos, né? Seja o consumo de produtos, seja produtos materiais que eu falo, mas o produto imaginário, o consumo imaginário, que a gente faz muito, né? Você está diante de uma loja, numa vitrine, você está olhando aquele produto, você também está consumindo, porque você está reverenciando, você está endeusando, ou seja, você está valorizando, mesmo não podendo comprar. Como ou quando, né, entra o papel dos camelôs nesse cenário? E aí é engraçado, é interessante que o camelô, nós estamos falando de uma sociedade pós-industrial, que é a nossa sociedade aí que estamos vivendo, quero dizer pós-industrial, sociedade pós-moderna, como também se analisa, enfim. O camelô, ele sempre existiu em toda a história do mercado, né? Começou com as feiras livres, desde que mundo é mundo, vendendo seus produtos. Hoje, o camelô existe em todos os países do planeta, seja rico ou pobre, existe sempre um camelô de forma adequada à característica do seu país, sua região. O camelô, vamos falar de uma realidade nossa brasileira, o camelô existe num país como o nosso, sempre existiu, mas está mais acentuado, entre outras coisas, devido ao desemprego. Nós estamos passando por uma sociedade pós-industrial, como eu falei agora há pouco, e que uma cidade como São Paulo, por exemplo, ela está se caracterizando por uma cidade de oferecer serviços do que oferecer grande mão de obra na indústria, né, coisas assim. E o camelô, ele vai também entrar nessa e pega os produtos que ele sempre vendeu, mas ele agora vai pegar os produtos industrializados também. Só que, aí eu já acrescentaria, ele vai entrar no mundo da pirataria, né? E o mundo da pirataria está dentro dessa prática cultural. Porque, veja bem, o hábito de consumir, o hábito de você estar conectado, porque a propaganda faz a gente pensar que você, para ser feliz, tem que estar conectado com o mundo da moda, né? Então, eu não posso comprar uma camisa da marca X, ou do meu time, aquela oficial, eu vou no camelô e vou adquirir uma falsificada. A dizem que é falsificada, mas eu não sei, não estou lá para testar. E é a mesma marca, tem a mesma característica. Então mesma aparência. Isso, então esse consumidor que compra no camelô, ele está vivenciando essa prática de estar de acordo, de estar sintonizado com aqueles que vão numa loja, que compra aquele produto caríssimo ou não, mas que para ele não pode, né? E aí alguém pode até estar questionando e podemos pensar, mas a falsificação não paga imposto, que não sei o que lá, por exemplo, as gravadoras que mais falam disso. Ora, vamos pensar o seguinte, né? O mundo do camelô, né? Vamos pensar aí a loja 25 de março, outras lojas, o mundo do camelô, é uma forma do mundo da classe popular, menos favorecida, está conectada, está vivenciando esse mundo globalizado também, né? É verdade. A pirataria é uma forma de dizer, eu preciso estar conectado com o mundo virtual, eu não posso comprar um celular assim, mas vai lá e compra um que não sei o que lá. Enfim, é uma forma desse sujeito também estar conectado, estar vivenciando, porque senão ele vai estar excluído. Ele já é excluído por N razões, mas ele vai estar ainda mais excluído, que é não poder consumir nem aquilo que depois está sendo cobrado, né? Você precisa estar hoje, saber apertar todos o botão, manusear uma máquina. E o que seria uma propaganda enganosa? Bom, a propaganda enganosa, a princípio, né, é aquela que fala, diz e não cumpre, né? A propaganda enganosa, ela tem sua sedução de fantasiar e tal, porém, o consumidor, ou ele percebe, ou ele adquirir aquele produto ou aquele serviço, ele vai estar descobrindo que foi enganado
e que seu direito foi violado, etc. E aí, dizer que a propaganda engana, a propaganda em si, a propaganda mesmo, né, que a gente sabe, né, ela não engana ninguém. Como a propaganda também não vende nada. É bobagem, desculpe eu falar assim, mas é bobagem alguém pensar que a propaganda vende alguma coisa. Ora, a propaganda, ela seduz, eu volto a dizer, ela seduz a você comprar, ela desperta no sujeito uma necessidade que está lá guardadinha no seu inconsciente, adormecida, aí ele diz, olha, veja agora e tal. Ele diz, poxa, eu não pensei nisso, olha, descobri o que eu queria. Vejamos agora, este ano da política. Por que é que os políticos, todos os candidatos, vão fazer pesquisa eleitoral? É só para dizer coisinha bonitinha? Não, é para dizer, eu descobri. É para exatamente organizar o seu discurso a partir de uma necessidade que o eleitor tem. Ele sabe que não vai cumprir no seu grande, né, 100%, às vezes cobre em etapa ou cobre em pedaços, mas ele vai fazer toda a sua propaganda, todo o seu discurso já é uma propaganda, né? É uma forma de seduzir. Ele vai falar o que o outro quer ouvir. Se você quer seduzir alguém, descubra o que o outro está pensando. E aí você vai, fala o que ele quer ouvir, ele se entrega. Isso é prático. E aí está, concluindo, um pouco ligado a essa questão da propaganda enganosa. Muita gente faz isso, monta exatamente para sua finalidade e o outro depois que aguenta as consequências. E quem gasta mais, homens ou mulheres? Você vai me responder depois do intervalo. Tá bom. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Não saia daí. A Semana de Estudos de Enfermagem reuniu profissionais de dentro e fora da Unisa para compartilhar com os alunos as experiências e possibilidades de atuação do enfermeiro. A maior importância é resgatar os valores da enfermagem, as crenças da enfermagem. O principal destaque na Semana de Enfermagem foram realmente a participação de grande parte dos alunos. Nós tivemos a participação em massa no período do matutino e em massa também do período noturno. Mais de 80% dos alunos participando o tempo integral. A Semana da Enfermagem é muito importante, primeiro porque ela demonstra a importância do enfermeiro com sua data comemorativa e ela dá a opção de fazer vários cursos e fora a integração, que é bem bacana. Durante os 3 dias de evento, foram ministradas palestras sobre o trabalho diário do enfermeiro e suas diversas áreas de atuação. O destaque da Semana de Estudos foi a presença do presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Dr. Cláudio Porto. Tivemos também a presença do nosso presidente do Conselho Regional de Enfermagem no dia inaugural da semana. Outro ponto importante é a integração entre os alunos de semestres diferentes. É importante não só para a interação dos alunos, isso eu falo por experiência própria, mas também para divulgar um pouco mais a enfermagem, não só dentro da universidade, mas como acredito que durante as palestras e com as palestras, na verdade, para levar isso para fora. Nós tivemos no primeiro dia da Semana de Enfermagem a visita de uma pessoa muito importante para nós, que é o presidente do Corém, Dr. Cláudio Porto, e isso para nós é muito importante. A Semana da Enfermagem para mim está sendo muito legal, muito importante, porque conhecimento para nós, para todos os alunos. Olá, voltamos para o último bloco sobre o tema Práticas Culturais na Sociedade do Consumo. E eu deixei uma pergunta no ar: quem gasta mais, os homens ou as mulheres? Pois é, isso é complicadinho a gente dizer, porque eu estou falando do indivíduo, o sujeito, né? O sujeito, o homem na sua sociedade, homens e mulheres que exercem seu papel na sociedade. E sendo o consumo, sendo um dos hábitos ou um dos elementos da prática cultural da gente, da nossa forma de viver, e a gente vive no mundo do consumo, dizer quem gasta mais e gasta menos, eu não sei. Eu não diria assim, é esse ou aquele. Mas o que a gente pode estar definindo é que quem é mais seduzido para consumir, né? Se a gente observar quem é mais seduzido para consumir,
no geral, vamos dizer assim, Tchan, tchan. pelo menos na conversa, vamos dizer assim, no dia a dia, você escuta, ou quem mais frequenta as lojas de consumo é o universo feminino. Quem mais passa tempo, não vou dizer que estão consumindo mais, mas que leva mais tempo de estar presente é um fato, né? Não quer dizer que consome mais, pode ser que não. Agora, que há hoje a sociedade consumista, né? A publicidade chegou a um ponto que a segmentação, tudo hoje nós temos segmentação para consumir, né? Então você, mulher, então tem a mulher da idade, tem a mulher que é solteira, tem a mulher com filho, tem a mulher, ou o homem também, para tudo tem um segmento e a maquiagem, um padrão. O vestuário, isso. e então, a bolsa, isso o sapato. tudo vai estar levando o sujeito a agregar cada vez mais produtos que às vezes até é desnecessário. Seja homem ou seja mulher. Né? E nas datas comerciais gasta-se bem mais? E aí, sem dúvida, a data comercial já é uma invenção da sociedade de consumo, né? Porque o sistema, né? O capital, né? Que é o sistema de mercado, ele precisa se movimentar. E ele precisa criar essa data. Então, são invenções. E é engraçado que essas datas começaram na sua história relacionadas a datas extremamente sagradas, né? Nascimento de Jesus, o Natal, a Páscoa, coisas que nasceu e tem o espírito de comemorar no sentido religioso, do homem se reverenciar. E aí o mercado vai fazer o quê? Ele vai maquiar, vamos dizer assim, ele vai dar uma modelada e dizer, não, mas você precisa também dar um presente. Chegar ao ponto que hoje você esquece, é levado a esquecer. O Dia das Mães vai estar sendo levado a esse espírito. Sinal, se você não der um presente para o Dia das Mães, poxa, você é um desnaturado, parece ser. Ora, eu dou presente para minha mãe, eu estou falando eu, Expedito. Eu dou presente para minha mãe sempre que posso e sempre que eu acho legal. Não precisa que ninguém determine que data eu tenho que dar este presente. Dia do nada, né? Sim, a minha mãe é todo dia, ela está presente na minha vida. Então, eu não preciso alguém marcar para eu dar o presente. E nem o valor do presente. Né? Como, por exemplo, o Dia das Mulheres, né, 8 de março, é um dia de luta, de reivindicação, um dia muito importante. Mas o mercado transformou para um dia romântico, de flor. Não que não seja importante dar flor, mas passou e esqueceu a temática maior. E esse consumo exagerado chega a ser uma doença quando o consumidor não consegue controlar? Sim, porque como eu falei no princípio, ele age pela emoção, né? Ele age da forma, ele é seduzido, então tem pessoas que tem que comprar, porque tem que comprar, ele está numa situação precária, às vezes a casa está até um pouco desabada é o modo de falar, ou ele não tem muitas condições, o salário dele também é pequeno e tal, mas ele compra em não sei quantos anos, o último equipamento moderno, ele vai e compra. Sobretudo hoje em dia, o mundo eletrônico, esse mundo aí digital, ele fascina as pessoas. Este ano agora, a Copa do Mundo, todo mundo quer comprar TV, não sei quantos quilômetros, não é nem polegadas, agora são quilômetros. Parece um cinema que dentro da sua própria, dependendo, não estou aqui, né, que às vezes nem cabe em algum ambiente, porque a arquitetura às vezes não foi feita para aquele tamanho, não é? Que isso independente. As pessoas fazem de tudo para estar ali, porque eu tenho que estar na última moda. Aí mais os homens, né? Sim, pode ser homem, pode ser mulher. O celular, por exemplo, né? Tem pessoas que compram um celular que, esse celular você conecta na internet, faz isso, faz aquilo, faz tudo. Inclusive, você pode telefonar e falar com ele. E o celular é um objeto do desejo, vamos dizer assim, em todas as classes sociais, né? Tem explicação? Mas é interessante, em todas as classes sociais, mas há uma distinção, porque na medida que ele vai avançando, a classe que tem um poder maior, né? A classe, a elite, alguém que tem um poder aquisitivo maior, vai comprar um com mais sofisticado, que é para ele não ser igual do empregado dele. Mas tem um detalhe, nos países desenvolvidos, esse consumo exagerado que nós temos aqui, lá já não está tão preocupante, porque já é do cotidiano.
A preocupação aqui ainda é de ter, porque isso para nós, nesse consumo agora, ainda nós estamos assim, sedentos, eu digo nós, sociedade brasileira. Uns países da Europa, por exemplo, a preocupação consome da mesma forma e tem os mesmos produtos, mas a preocupação está mais ligada, por exemplo, a consumir com mais responsabilidade, um produto que não interfira no meio ambiente, estar preocupado com a organização das pessoas, do bem-estar, ou a questão da água, a qualidade da água. Eu vou comprar um produto que depois vou jogar, não vai ter, vai ser um lixo radioativo, por exemplo, falando em termos de equipamentos modernos eletrônicos. Sustentabilidade. Quer dizer, já tem uma consciência que essa fase encantadora, o canto da sereia que nós estamos vivendo aqui, lá já passou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria que você desse uma dica para os consumidores no geral. Pois é, eu digo o seguinte, eu procuro fazer, mas eu acho que eu ainda não sou tão disciplinado para dar este exemplo. Mas eu tenho, pelo menos teoricamente, eu acredito e eu prezo por isso, o consumidor, de modo geral, nós, sociedade consumidora, precisamos ter esta consciência de classificar, mesmo sendo seduzido pelo produto, que ninguém compra nada se não tiver uma propaganda por trás nos incentivando a comprar, mas procurar ter responsabilidade, né? Às vezes você vai no mercado